Olá, boa noite. Muito bem, vamos começar a nossa live de hoje. Hoje, segunda-feira, dia 31 de março de 2025. São 19 horas e 1 minuto. Enquanto as pessoas vão chegando, vão se acomodando nos seus assentos, nos seus lugares, nosso bate-papo vai começar. E o tema de hoje é para a gente falar sobre algo que de forma recorrente acontece e, sem dúvida nenhuma, se você não passou por isso, vai passar por isso em algum momento. Porque essa situação, gestor ou bombeiro, né, ou gestora ou bombeira, isso em algum momento acontece na sua vida como gestor ou como gestora. A questão é quanto você está preparado para sair disso. É natural que todo trabalho de gestão, todo não, mas a maioria dos trabalhos, dos desafios na gestão, eles vão surgir não quando está tudo lindo, maravilhoso. Vai surgir quando você vai receber um desafio de algo do tipo, puxa, tem um lugar aqui, uma equipe, um trabalho, um desafio que nós não estamos conseguindo superar e precisamos de alguém como você para encarar esse desafio. Então, normalmente é na adversidade que você vai ter que lidar. Normalmente você vai chegar num ambiente onde o caos está instaurado. E, naturalmente, esse caos, esses desafios, essas dificuldades, somados à instabilidade, à ansiedade que a equipe fica quando tem um novo gestor ou uma nova gestora no time, isso faz com que as pessoas... que agrave a situação, né? Que começa a se agravar. Imagina, um grande desafio, uma projeção de algo que precisa ser trabalhado, precisa ser melhorado, e uma equipe que está ansiosa. Então, normalmente o trabalho na gestão ele vem nesse contexto. Dificilmente você vai chegar num contexto em que, olha, está tudo lindo, está tudo maravilhoso, está tudo indo muito bem, basta que você apenas mantenha aquilo que já é bom. Dificilmente isso acontece. Eu nunca tive uma oportunidade na gestão desse tipo, né? De, olha, pode vir aqui e só apenas dar continuidade naquilo que está sendo feito. Eu sempre que fui chamado para algum desafio era, tá pegando fogo, nós precisamos de alguém para apagar esse fogo, para resolver esse problema, para direcionar melhor esse time e melhorar os resultados. Então, o tema desse momento, dessa live de hoje, é para falar disso. Gestor ou bombeiro, né? O que você está fazendo mais? Hoje, como é que você se vê hoje? Você está se vendo mais como gestor ou mais como bombeiro? Diferença, né? O gestor é a pessoa que está tranquila, está segura naquela situação, naquele contexto. A equipe está produzindo com independência, com tranquilidade. O ambiente é favorável, as pessoas trabalham felizes, trabalham tranquilas. Enquanto que do outro lado, um bombeiro, uma situação onde você precisa ser um bombeiro, você trabalha o tempo todo na urgência, apagando incêndio, o dia inteiro é problema, o dia inteiro é situações que você não tinha previsto. Você trabalha o dia inteiro, se estressa, se incomoda e parece que você trabalhou o dia inteiro e parece que não trabalhou nada, né? Resolveu o problema o dia inteiro, mas parece que não resolveu problema algum. Os seus problemas você não conseguiu resolver. Então essa é uma situação muito comum, muito comum, muito comum. Gestores que não conseguem sair do operacional, que tem que se envolver direto com a equipe, nos problemas do dia a dia, nas situações da rotina, tem que estar o tempo todo pressionando a equipe para trabalhar, tem que o tempo todo estar direcionando o trabalho, dando feedback, dando orientação. É o caos. É o verdadeiro caos. Não tem outra palavra para traduzir isso para
definir essa situação, né? É o caos. O gestor está no caos. Então, se você se sente, né, numa situação como essa, né, passa o dia inteiro resolvendo problemas, hoje nós vamos tratar desse assunto, nós vamos falar como que é isso, né? Como que isso acontece e também como que a gente pode trabalhar para melhorar essa situação, para mudar esse jogo. No último sábado, meu filho teve um campeonato, né? Campeonato não foi um amistoso. Ele joga futebol, né, numa escola de futebol 7. E eu gosto muito de trazer os exemplos do futebol porque eu acho que eles são muito pertinentes assim, à gestão. E esse sábado, meu filho joga no Juventude, jogou contra o Grêmio, a equipe do Grêmio. E esse sábado a equipe jogou muito bem, tiveram um desempenho muito legal, mas o resultado não veio. Né? Eles tiveram um resultado, eles perderam por 2-1, mas a sensação é de vitória. Sabe por quê? Porque o time estava organizado, estava jogando, estava fazendo o que tinha que ser feito, estava tocando a bola como o treinador sugere, como o treinador treina toda semana. Então isso me chama atenção, porque é um treinamento, né, que é realizado toda semana eles têm um treino, e eles precisam chegar no jogo e jogar como treinaram. Quando você está na gestão, o resultado ele não pode ser um resultado de sorte, onde você consegue até alcançar algum resultado, algum indicador, alguma meta, mas aquele é fruto de um mero acaso. Você nem sabe como que conseguiu chegar naquele resultado. Se você tem uma situação como essa, você não é um gestor, você é um torcedor, você fica torcendo para que o resultado aconteça. A gestão não é, embora você possa torcer, possa vibrar, possa se preocupar ali, ficar pensando positivo para que os resultados aconteçam, não é isso que vai fazer o resultado acontecer, é o trabalho, é a dedicação, é a organização acima de tudo. Então precisa ter um trabalho bem organizado. E o que o gestor bombeiro não tem é organização. Se tem uma coisa que o bombeiro não consegue ter, e aqui eu estou falando da gestão, tá? Porque o trabalho dos bombeiros, obviamente, é um trabalho exemplar, onde eles têm realmente planejamento, eles sabem exatamente o que tem que fazer, eles empregam a técnica certa, eles são cirúrgicos e super rápidos naquilo que eles têm que fazer. Agora, o bombeiro na gestão é aquela pessoa que está o tempo todo atacando, preocupado em apagar incêndio, em resolver problemas que são sempre urgentes, mas nunca deixam espaço para resolver aquilo que é importante. Então, se você está nessa situação, você tem que estar preocupado. Você tem que se preocupar com isso. Porque para você mudar de patamar na gestão, para você ter uma vida mais tranquila, você vai precisar de organização. E o que o gestor, bombeiro, não tem na gestão, e aí estamos falando de gestão, é organização. Porque você pode, eventualmente, ter uma liderança maravilhosa. Você pode ser um líder incrível. Você pode ter sido treinado para liderança, você pode ter sido preparado para ser um excelente líder. Mas como gestor, o gestor bombeiro ele falha especialmente nos aspectos de gestão. Pode falhar em liderança também, mas normalmente ele falha nos aspectos de gestão. Por quê? Porque é aquela pessoa que está vivendo no curto prazo. Vive preocupado com resolver problemas imediatos. Se atravessa no trabalho da equipe, né? Ou seja, se antecipa e quer responder tudo para a equipe. Eu tinha uma gestora, em determinado momento, que a gente trabalhava na mesma sala, né? Todos trabalhávamos na mesma sala, e eu tive uma gestora que estava sempre de ouvido espichado para aquilo que a equipe estava fazendo, a equipe estava respondendo, seja no telefone, seja num e-mail, numa análise, num trabalho, enfim. Então ela estava sempre de ouvido espichado, sempre atenta. Até aí tudo bem, porque eu acho que uma das características de um bom gestor e de uma boa gestora é a observação, é observar o trabalho das pessoas. A questão é quando você começa a se meter no trabalho dos outros. Então ela vivia dando pitaco, né, no trabalho. Então a pessoa ia fazer algo e ela dava um pitaco. Ela sempre tinha que dar o pitaco dela, sempre dar o tempero dela, né? E se você faz isso, não faça isso, tá? Já vou antecipando aqui, não faça isso. Não fique dando pitaco de coisas que você não tem que fazer. Ah, Paulo, mas a equipe vai se arrebentar, vai fazer uma coisa errada. O que eu estou falando é o seguinte, se você vê um processo, você vê algo sendo feito,
E se aquilo que você vai falar é um gosto pessoal seu, não vai mudar nada no resultado do trabalho, não faça. Não faça. A experiência me diz que normalmente as pessoas quando vão fazer um trabalho, quando elas vão fazer alguma entrega, se elas forem apresentar para o gestor, normalmente o gestor vai dar o tempero dele, vai dizer, eu mudaria isso, eu mudaria aquilo e tal, mudaria aquilo outro. Mas normalmente sabe o que é? Perfumaria. O resultado normalmente seria o mesmo, seria muito parecido. Mas o gestor quer dar o pitaco dele, quer dizer como que ele faria. Então não faça isso, porque isso faz com que a sua equipe fique mais dependente. Fique cada vez mais dependendo do gestor e querendo fazer do jeito do gestor. Cada um tem o seu jeito, gente. Cada um tem a sua forma de fazer. Então dá liberdade para as pessoas trabalharem. Agora, se você vai ver que a pessoa vai cometer algum erro que vai prejudicá-la ou prejudicar os resultados da equipe, da empresa, aí obviamente você chama, você orienta, passa a orientação certinha. Mas a experiência me diz que normalmente o que vai acontecer é gosto pessoal. Eu não gostaria dessa parede na cor azul, eu gostaria de uma cor amarela. Poxa, aí cada um tem seu gosto, né? E aí gosto pessoal acaba inibindo o trabalho da equipe. Bom, voltando. Gestor bombeiro vive no curto prazo. Normalmente isso é decorrente de falta de processos claros, de falta de orientação clara, de falta de delegação, de delegar uma atividade. O gestor normalmente centraliza tudo. Falta de ou não tem indicadores, ou não tem resultados a serem medidos, ou não tem acompanhamento dos resultados. As duas coisas são ruins. Tanto não ter indicadores é ruim, como não acompanhar os resultados também. Porque não adianta você ter um indicador, ter um resultado, e você só, como eu falei antes, ficar na torcida para que ele aconteça. Não, se você não mede o resultado, não acompanha, você não está trabalhando olhando para aquele resultado. Então, não basta só ter o indicador. Tem que ter o indicador e tem que acompanhar o indicador também. Tá? Tem que ter esses resultados, eles têm que ser uma evidência do trabalho. Você tem que medir se está chegando no resultado ou não. Outro ponto importante, que muitas vezes os gestores falham, que é na comunicação. Comunicação desalinhada, causando retrabalho. Então a comunicação é importante, tem uma comunicação clara, transparente, específica, direcionada para você não deixar as pessoas na dúvida. O gestor precisa ser claro nas suas orientações. Eu já trabalhei com diversos gestores diferentes, e se tem uma coisa que eu sempre entendi que era um mal, é o gestor que comunica pouco, tá? Comunica pouco, ou o gestor que comunica muito, mas não sabe se comunicar. Então, as duas coisas não são boas. Então, acho que pior ainda é aquele que comunica pouco, porque as coisas estão só na cabeça dele. Aí ele acha que a equipe já entendeu, mas a equipe não sabe o que tem que ser feito, porque a ideia está toda na cabeça dele. Como é que a equipe vai saber o que tem que ser feito se o gestor não falar claramente aquilo que ele precisa, aquilo que ele espera, quais são as suas expectativas? Bom, decorrência disso, da gestão ali de bombeiros, de apagando incêndio, você vai ter uma exaustão constante, um estresse constante, um ambiente ruim, assim, um ambiente carregado, uma equipe que não cresce, que não desenvolve, pessoas que, por mais que sejam excelentes profissionais, eles não conseguem espaço para se desenvolver, não conseguem melhorar e evoluir na carreira. Normalmente é uma equipe que tem baixa produtividade e os resultados, eles são inconsistentes. O que é um resultado inconsistente? Um resultado inconsistente é aquilo que eu falei antes, do gestor que fica na torcida. Resultado inconsistente é aquele resultado onde você, se ganhar, não sabe por que ganhou. Como no futebol, como eu falei do meu filho, Ganhou, mas não sabe por que ganhou. Ao mesmo tempo, perdeu e não sabe por que perdeu. Quando você faz um trabalho, que ele é bem feito, um trabalho bem organizado, com uma gestão organizada, quando você perde, você sabe por que perdeu. Quando você ganha, você sabe por que ganhou. Numa gestão desorganizada, você tem um resultado inconsistente. O que é um resultado inconsistente, então? É aquele resultado que eventualmente até vem.
Você até conquista algum resultado, até bate alguma meta, mas você não sabe como que você chegou naquele resultado. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aí, tá? Então, já espero o comentário de vocês aí daquilo que a gente está falando, que é gestor ou bombeiro, né? Apagando incêndio ou fazendo gestão. E eventualmente você vai se encontrar numa situação como essa. Então, o gestor bombeiro é aquele que apaga incêndio o tempo todo, resolve todas as urgências ou procura resolver, se envolve em resolver urgências, mas não trabalha aquilo que é importante. Por consequência disso, ele pode até ter algum resultado, mas o resultado é inconsistente. Hora chega, hora não chega. É aquele indicador que é um serrote, né? Ele faz assim, ó, o tempo todo. Ele não é uma crescente. Ele é um resultado que ele é um serrote. Uma hora tá, ó, um eletrocardiograma, né? Uma hora tá assim, outra tá assim. Uma hora tá assim, outra tá assim. Se você eventualmente tem um resultado serrote, mas você sabe o que está acontecendo, você está com a gestão na mão. Você está com a faca e o queijo na mão para resolver o problema. Agora, a experiência me diz que quando tem um indicador serrote assim, o gestor não sabe o que está acontecendo. Ele não sabe quais são as principais causas, não sabe quais são os principais problemas da sua área, do seu setor, do seu negócio. E aí você tem, na verdade, um barco à deriva. E isso é ruim para todo mundo. É ruim para o gestor, é ruim para a equipe, é ruim para a empresa. Então você tem que ter a gestão na mão, você tem que saber quais são os principais problemas e, obviamente, quais são os remédios. O que você vai usar para resolver aqueles problemas. Então, gestor tem que trabalhar constantemente com isso. Outro problema, outra consequência, né, de um gestor bombeiro é aquela sensação de que nada anda. Tudo depende do gestor. A sensação é que se você precisar sair, se você ficar doente, se você precisar tirar férias, se você precisar se ausentar do trabalho por um dia, parece que a equipe não vai trabalhar. Se isso está acontecendo, muita atenção. Tenha muita atenção com aquilo que está acontecendo no seu ambiente de trabalho. Porque a equipe uma boa gestão, uma boa liderança associada a uma boa gestão, a equipe trabalha sem o gestor. O gestor é importante, mas a equipe produz e trabalha sem a necessidade de supervisão constante, sem necessidade de alguém ficar direcionando o trabalho o tempo todo. Gestão é isso. Fazer uma boa gestão, ter uma gestão equilibrada, uma gestão de uma equipe que produz, é você ter uma equipe que tenha autonomia, ou seja, que trabalha de forma autônoma e que produz resultados sem precisar ser pressionado o tempo todo. Isso é gestão e liderança. Isso é você fazer gestão. Por outro lado, se você não fizer isso, você vai estar na gestão dos bombeiros, né? Aquele bombeiro que vive apagando incêndio. Aí você pode estar se perguntando aí, puxa, mas por que isso acontece? Por que eventualmente a gente entra numa rotina de uma gestão tipo bombeiro, né? Tipo apagando incêndio? Uma das causas, ela está na não delegação, tá? Onde você não delega para a equipe. E não delegar para a equipe, você pode ter ainda duas outras situações. A primeira delas é aquela onde você não delega porque você não sente segurança na sua equipe. Que a equipe não tem maturidade suficiente para poder produzir, para poder fazer um bom trabalho. E aí você precisa o tempo todo ficar direcionando, o tempo todo ficar controlando o trabalho daquela equipe. Você não consegue entregar um desafio para a equipe porque você não se sente seguro que a equipe vai fazer bem feito, que vai fazer o trabalho bem feito. E aí, gente, tem técnica para isso, tá? Porque, vamos lá, o que vem primeiro? O ovo ou a galinha? Você primeiro tem uma equipe madura para depois delegar, né? Ou você delega primeiro para depois ter uma equipe madura com a capacidade de produzir e de aprender com aquela responsabilidade? Eu acredito que alguém precisa romper esse círculo vicioso, né? Que é daquele negócio da equipe dependente. Você não delega, você não confia, a equipe, por consequência, não se desenvolve e se acostuma naquela vidinha, naquela rotina ali de ficar dependendo do gestor o tempo todo. E aí, por consequência, não se desafia, não se permite, não se desenvolve e aí depende do gestor. Então fica esse círculo vicioso, sabe? Da coisa que não anda, não vai. Então alguém precisa romper com isso.
E eu tenho certeza, que você precisa ser a pessoa para romper com esse círculo vicioso e ter um círculo virtuoso. O que é o círculo virtuoso? Escolha aquelas atividades que você pode delegar, onde o impacto de um eventual prejuízo, de eventual problema, não vai ser grande, você não vai ter grandes prejuízos com aquilo. Começa delegando com essas atividades. Começa delegando com atividades menos complexas. Mas vai evoluindo e vai trabalhando a equipe, vai dando espaço para a equipe trabalhar. Sem espaço ninguém joga. Ninguém joga sem espaço. É a mesma coisa que você tem os jogadores do seu time de futebol, lá o seu treinador, a equipe está lá, está todo mundo sem a bola. Correndo, e você diz, vai lá, corre. E você não deixa as pessoas jogar, você diz, vai para lá, faz isso, faz aquilo outro. Você fica o tempo todo gritando na beira do gramado. Treinador de futebol, eu tenho esse mesmo pensamento para futebol. Treinador de futebol que tem que ficar o tempo todo gritando na beira do gramado, ele não fez o seu trabalho. Não fez o seu trabalho. Por quê? Porque se a equipe sabe o que tem que ser feito, se todos os membros da equipe sabem o que tem que ser feito, ele não precisa ficar gritando o tempo todo. É claro que eventualmente ele vai fazer uma correção, eventualmente ele vai dar um retorno, vai elogiar, vai incentivar. Então tem uma série de coisas que o treinador pode fazer na beira do gramado. Mas se ele fica o tempo todo gritando e brigando com a sua equipe, ele não fez o seu trabalho direito. A mesma coisa é na gestão das empresas. Se você o tempo todo tem que ficar gritando, brigando com as pessoas, não é legal isso aí. Não faça isso. Você não está fazendo o seu trabalho direito. Por mais duro que isso possa ser, é uma realidade. E para sair disso, você precisa entrar no círculo virtuoso. Então, começa delegando atividades menores. Deixa as pessoas trabalharem com espaço. Deixa elas, inclusive, arriscarem um pouco. Deixa elas fazerem do jeito delas em algum momento para se experimentar. Você, como criança quando está crescendo, você não pode ficar dando tudo na mão. Senão, tinha um sobrinho afilhado que ele demorou muito para falar. Ele demorou muito para aprender a falar. E sabe por que ele demorou muito? Uma das justificativas que a fonoaudióloga disse é que a gente procurava sempre antecipar o que ele ia dizer. Ele tentava dizer alguma coisa, a gente antecipava. Ele tentava dizer alguma coisa, a gente antecipava qual era a palavra. Porque ele apontava e a gente já falava. Então os pais, os padrinhos, os parentes próximos, todo mundo fazia isso. O que acontecia? Ele não aprendia, porque ele não precisava. Ele tinha tudo na mão. A equipe é a mesma coisa. Você ficar entregando tudo na mão, não deixa a equipe arriscar, não deixa a equipe crescer, não deixa a equipe evoluir, não vai se desenvolver. Então, de novo, escolha atividades que sejam menos complexas, onde você pode, inclusive, ter se a atividade não for bem feita, que você não tenha um impacto muito grande. E depois você vai soltando a equipe. E óbvio, tem técnica também para delegar atividades que sejam mais complexas e de alto impacto. Mas aí você tem que ter checkpoints, você tem que ter uma instrução clara com... normalmente eu utilizo o 5W2H, que é uma ferramenta de gestão para você poder direcionar muito bem e não faltar nada, evitar que não falte nada na sua instrução. Quando você vai passar uma instrução para alguém e você esquece de alguma coisa, é provável que o trabalho não seja bem feito. Ou que não tenha todos os elementos que você precisava fazer. Então, se você esquece de dizer o prazo, por exemplo. Você diz, eu preciso... Acontece, esse é o que talvez mais aconteça na rotina da gestão, tá? Você vai passar alguma coisa para alguém fazer. E aí você diz, eu quero que você faça esse trabalho aqui. Você precisa fazer isso, quero que você faça assim. Beleza. Então tá, vou fazer. Aí a pessoa diz assim, tá aí, para quando é? Já esqueceu de passar o prazo. E eventualmente acontece um outro erro, que é o seguinte. Você diz assim, quando você tiver um tempinho aí, faz. Nossa. Talvez essa seja talvez a pior instrução que você pode dar. Quando você tiver um tempinho, você faz. Ficou claro para quando é? Quando tiver um tempinho
Olha na cabeça de quem está recebendo essa informação. Quando tiver um tempinho, quando eu terminar de fazer isso que eu estou fazendo agora, é o primeiro tempo disponível para eu fazer? Ou depois que eu fizer tudo aquilo que eu tenho para fazer? Olha, você deixa margem para a pessoa interpretar do jeito dela. Então, na dúvida, seja específico. Eu preciso desse trabalho, eu preciso entregar esse trabalho, na sexta-feira. Mas eu gostaria de dar uma olhada antes disso, checkpoint. Eu gostaria de dar uma olhada nesse trabalho, como ele está sendo feito, eu gostaria de olhar ele na quarta-feira. Então vamos pensar que hoje é segunda, tá? Você olha e tem um trabalho para você entregar na sexta-feira. Você olha e diz para a pessoa, olha, esse trabalho que eu estou te pedindo, eu preciso entregar na sexta. Mas eu gostaria de olhar previamente, o trabalho prévio, na quarta-feira. Você pode me entregar na quarta-feira? É uma coisa que é uma instrução, uma orientação, uma técnica de gestão que ela é muito simples, tranquila de se fazer, mas que muita gente erra nisso. Muita gente acaba falhando na sua rotina de delegar porque esquece alguns desses pontos. Certo? Então, uma das coisas que pode gerar esse apagar de incêndio, ter que ficar o tempo todo apagando incêndio, é isso, é uma equipe que é dependente e um gestor que não delega. Então, não delegar porque a equipe é imatura. Então, falamos que você tem que sair do círculo vicioso para o círculo virtuoso. O segundo ponto que eu disse de não delegar, que pode acontecer, é quando o gestor é inseguro. E aí, você tem que fazer essa reflexão. Será que eu não estou centralizando demais? Será que eu não estou pecando nisso? Evitando, ou fazendo com que a minha equipe não se desenvolva? Não entregando para as pessoas, não dando espaço para as pessoas trabalharem? O gestor tem que fazer essa reflexão também. Você tem que fazer essa reflexão para ver se você não está falhando e não delegando por medo, por insegurança. E pode acontecer. Só que quando a gente se dá conta disso, a gente começa a trabalhar essa insegurança, começa a trabalhar esses medos para que você possa delegar com tranquilidade. Não tem trabalho de gestão sem ato de delegar, sem delegar. Se você não delega, você não é gestor. Simples assim. Porque a gestão é você organizar a equipe, organizar o time, organizar o processo, organizar os processos, organizar o trabalho, organizar aquele ambiente, fazer com que todo mundo tenha o seu trabalho organizado, sabendo exatamente o caminho que cada um precisa percorrer, delegar, acompanhar, dar feedback. Não é esse o trabalho do gestor? É esse o trabalho do gestor. Então o gestor precisa ter todos esses pontos bem definidos para que ele possa ter sucesso na sua gestão. Tem um outro ponto, tá, que pode gerar muito problema, que é a falta de planejamento. Você fica na urgência o tempo todo, apagando incêndio o tempo todo, muitas vezes pode ser falta de planejamento. De você não planejar o seu dia, não planejar a sua semana, não planejar o seu mês. Eu estava com um mentorado esses dias conversando e a gente estava falando justamente disso, justamente sobre ele assumiu a gestão recentemente, né? E ele era responsável por um dos processos dessa grande equipe, tá? Ele era responsável por um dos processos dessa grande equipe. Só que ele está com dificuldade de sair desse processo onde ele era o responsável. E ele já tem um profissional contratado, já tem uma pessoa que está trabalhando no lugar que ele ocupava, mas ele não consegue sair. Não consegue sair. E eu disse, por que você não consegue sair? E aí ele me disse, Paulo, eu não me sinto seguro para entregar os processos para a pessoa fazer, porque eu acho que ela não vai fazer bem feito, vai dar problema, vai dar erro e tal. Tá, então como é que você vai ter quando que você vai ter segurança? Quando eu souber que a pessoa está fazendo bem feito. E quando você vai saber que a pessoa está fazendo bem feito? Aí ele disse, quando a pessoa me demonstrar que tem habilidade para isso. Ok, quando ela vai te demonstrar que tem habilidade para isso? E aí a gente ficou nessa coisa de não conseguir. Ele disse, cara, faz o seguinte, vou te dar uma dica, um negócio para você fazer, colocar na tua rotina. Reserva 2 horas de um dia da semana para você treinar essa pessoa. Eu já fiz um bom treinamento, Paulo. Beleza, então faz 2 horas de bate-papo para você ver como é que tá. Treina, capacita de novo, tira dúvidas, passa novas instruções, faz o que tiver que fazer.
mas deixa reservado 2 horas. O que isso faz, essa reserva de 2 horas? Isso faz com que você automaticamente tenha um melhor planejamento, porque você já reservou 2 horas para dedicar para aquela pessoa, para aquela atividade, para aquela tarefa. Se você não reservar a sua agenda, não organizar a sua agenda da semana, você vai mergulhar nas urgências e não vai resolver aquilo que é importante. Neste caso, o que vai acontecer? Se a pessoa não ficar capacitada e treinada para aquela função, esse gestor vai ficar mergulhado naqueles processos para muito tempo, por muito tempo. Então ele precisa sair disso. Ele precisa sair dessa rotina. E para sair dessa rotina depende que esse profissional assuma de verdade as suas funções. E para assumir as suas funções ele precisa ter esse treinamento, esse tempo. E para ter esse tempo tem que ter essa rotina, tem que ter essa coisa planejada. Então coloca lá no calendário. Terça-feira, exemplo, né, hipotético, terça-feira das 9 às 11 eu vou estar com a agenda bloqueada para atender essa pessoa, esse colaborador, esse funcionário, e treinar ele, e dar atenção para essa pessoa que ela merece para poder fazer essa função. Do contrário, dificilmente vai sair da gestão das urgências, né? Então, você precisa atender a urgência, mas também precisa reservar um tempo para aquilo que é importante. Do contrário, você vai estar sempre na mesma coisa. Você nunca vai sair dessa rotina. Então precisa realmente deixar um tempo para resolver e atender aquilo que é importante, não só aquilo que é urgente. Bom, um outro ponto que gera, e as pessoas não se dão conta disso, infelizmente, muita gente tem trabalho, está na gestão, está na liderança de time, está na gestão de equipes e não consegue ter indicadores, não consegue ter resultados, não consegue trabalhar com resultados. E as desculpas são muitas, muitas. Ah, Paulo, não, eu não tenho indicador porque meus processos eles não são por indicadores. Ah, não, mas eu trabalho por projeto. Ah, não, mas isso. Ah, não, mas aquilo. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Se você não mede, você não faz gestão. Se você não mede, você não gerencia. Não tem como gerenciar. Você pode ser um excelente líder, uma excelente liderança, mas você não faz gestão. Se você não tem resultados práticos do trabalho da sua equipe, que possa ter evidências para saber se a equipe está melhorando, se está evoluindo, se está progredindo, se está chegando nos objetivos, você não gerencia, você não faz gestão. E é duro dizer isso. Eu sei que muita gente pode dizer assim, puxa vida, não, isso é uma bobagem, não, isso não é verdade. Se você não tem resultado, se você não tem indicador, você não tem gestão. Porque uma vez que você não tenha um norte claro, com indicadores onde você possa saber se está chegando ou não está chegando, naquele norte, naquele objetivo, como é que você sabe se o trabalho está bom ou está ruim? Simplesmente porque na percepção das pessoas, a minha pode ser que está excelente, a do outro pode ser que está horrível, está péssimo. Então não pode ser tão subjetivo assim. A gestão ela tem que ser clara e evidente, tem que ser focada em resultado. Não tem como ter gestão se não tem resultado. Não tem como ter gestão se não tem indicador. Se você não mede, você não gerencia. Isso é uma frase que eu gosto muito e que, de fato, é algo que acontece muito. Muita gente trabalha na gestão e não consegue implementar indicadores. Muita gente trabalha na gestão e não consegue ter objetivos, indicadores e metas. Sem objetivos, indicadores e metas, você não vai sair dessa gestão de urgências, né? Dessa coisa de ficar apagando incêndio o tempo todo, né? Então, algumas dicas aqui para você sair dessa rotina. Algumas eu já passei, né? Já falei sobre você sair do círculo vicioso e entrar num círculo virtuoso. Você precisa ser a pessoa que vai quebrar esse círculo vicioso, né? E começar a confiar na sua equipe, a delegar as atividades. Então, esse é um ponto importante. Um outro ponto, uma outra dica que para mim ela é fundamental é você ter processos claros, rotinas bem estruturadas.
Se a liderança ela fala sobre comportamento, sobre inspiração, sobre transformação de pessoas, de comportamentos, de valores, enfim, de atitude, a gestão ela é a organização. A gestão é o alicerce. A gestão é a base. Se você não tem uma gestão bem estruturada, se você não tem esses pontos bem equilibrados, a sua gestão ela é muito frágil. A sua gestão ela não é eficiente. Para que você possa ter uma gestão que seja bem eficiente, bem eficaz, que entregue resultado, você precisa ter bons alicerces. E bons alicerces é organização. Eu não sei, mas eu gosto de trabalhar em lugares onde eu sei o que se espera de mim, o que eu tenho que fazer hoje, o que eu tenho que fazer amanhã, o que eu tenho que fazer durante esse mês, quais são as principais metas que eu tenho que bater, quais são os principais resultados que eu tenho que atingir. Porque do contrário, se não tem essa organização, você logo fica perdido. E a equipe perdida, o gestor está perdido. A organização da gestão é que vai fazer com que você tenha sucesso. A experiência me diz que muita gente precisa desenvolver habilidades de liderança. É claro que sim. Mas a liderança é um assunto amplamente debatido. E muita gente, quando vai falar de gestão, a gente fala de desenvolver liderança, desenvolver habilidades de liderança. Você aprender a ser um líder servidor, um líder que seja mais democrático, né? Então se fala muito sobre aspectos de liderança e isso está amplamente debatido. Agora, rotina de gestão, sequência de atividades, processo lógico, mapeamento de processos, rotinas de gestão que gerem aprendizado. Isso é organização. E para que você tenha uma equipe que produz de forma independente, que tenha autonomia, que tenha eficiência, depende de ter uma gestão organizada. Depende de ter uma sequência de atividades onde você percebe claramente que as coisas estão organizadas. Que todo mundo sabe, inclusive, o que pode fazer para melhorar. E fazendo o que pode para melhorar, vai ter uma recompensa lá na frente. Vai perceber que pode crescer, que pode evoluir, que pode ter uma carreira melhor. Uma gestão desorganizada, as pessoas sentem que, por melhor que elas possam fazer o seu trabalho, elas nunca vão sair do lugar. E isso é que desmotiva as pessoas. Quando a pessoa tem... Veja, quando a gente fala de motivação, as pessoas logo pensam em ânimo, né? Em você tratar a questão anímica das pessoas, de incentivar, de fazer um café da manhã, onde as pessoas todas se sintam pertencentes àquele ambiente de trabalho. Tudo isso é importante também. Mas tudo isso será muito ineficaz se as pessoas não sabem ou não sentem que o lugar onde elas estão, elas conseguem entregar o seu melhor e vão receber uma recompensa por isso. Mesmo que a recompensa não estou falando de dinheiro, tá? Eu estou falando de crescimento na carreira, aprendizado, evolução. Se a pessoa não consegue sentir, perceber que ali o lugar onde ela está, ela não consegue evoluir, se ela achar que, por mais que ela faça o melhor que ela pode, ela não vai evoluir, essa pessoa vai desmotivar. Se ela não está desmotivada, ela vai desmotivar logo. Porque todos nós esperamos algo em troca, todos nós esperamos crescer, todos nós esperamos evoluir, todos nós esperamos ter um salário melhor, inclusive. Ter uma vida melhor. Para que a gente possa oferecer para a nossa família condições melhores, para que a gente possa crescer na vida. Então, veja que a gestão ela pode ser muito simples. Pode ser muito simples. Mas você não pode deixar faltar nenhuma peça nesse quebra-cabeça. Porque se faltar uma peça nesse quebra-cabeça, você não vai conseguir mostrar toda a paisagem linda que pode ser este cenário, essa imagem, esse lugar.
Então, para que você possa ter uma gestão e uma liderança eficiente e eficaz, você precisa de todas as peças desse quebra-cabeça. Precisa ter uma boa liderança, precisa ter uma gestão organizada, estruturada, bem feita, com processos lógicos, com uma estrutura de gestão bem alicerçada. É isso que vai garantir o resultado. Certo? Bom, desta forma eu encerro por aqui nossa live de hoje. Agradecendo quem ficou comigo aqui até o final. Desejando que a gente tenha uma excelente semana. Hoje, segunda-feira, 31 de março, 19h41 agora. Que a gente possa ter uma semana abençoada. Com muito trabalho, com muita luz, com muita paz, com muita coisa boa na nossa vida. Tá bem? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.